Certo, então vamos continuar aqui buscando por mais tabelas no Fênix, comparando com o Syscom. Vamos atrás aqui de algumas tabelas que têm diferenças interessantes, né? Por exemplo, a tabela contador, se nós pedirmos as informações aqui do Fênix e compararmos com as informações do Syscom, você vai ver que tem uma diferença interessante. Aqui no Fênix nós temos apenas o ID da pessoa. E no Syscom, cadê o Syscom? Tabela contador. Nós vamos ter todas essas informações, né? E não temos o ID da pessoa, tá? Para o contador. Ok, bom. Fone, fax, logrador, número, complemento, bairro, cidade, CEP, município, IBGE, UF, e-mail, nome, CPF, CNPJ, tudo isso está nas tabelas pessoa, né? Todos esses dados estão distribuídos nas tabelas pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, está tudo lá, né? Pessoa endereço, pessoa contato, né? Pessoa telefone. No entanto, inscrição CRC e o F do CRC, isso aqui não está, nós não temos essas informações, nós temos que colocar na tabela contador do Fênix, tá? Nós não temos. Ok, então inscrição CRC é um varchar 15 e a UF do CRC é um char 2. Vamos aqui, computador, inscrição CRC 15 e UF CRC. Seria até mais interessante que nós fizéssemos assim, ó. CRC UF e aqui em cima colocássemos CRC inscrição. Tá? Fica melhor organizado dessa forma aqui. CRC inscrição, CRC UF, né? Vamos fechar isso aqui. Vamos salvar. Voltando aqui só para a gente dar uma olhadinha. CRC inscrição, CRC UF, ok. Aqui no nosso modelo agora, banco de dados, sincroniza o modelo. E aquele mesmo esquema, né? Só ir até o final que ele vai fazer tudo para a gente, tá? Tabela contador devidamente atualizado, podemos voltar aqui. No contador do Syscom, se eu clicar em refresh agora, ele já tem os dados, tá? Daí se eu vier no Syscom, já estou no Syscom aqui, né? Syscom contador, vamos ver. Ele tem aí 3 contadores, tá? Então você já pode exportar esses dados aqui para a tabela contador do Fênix, né? No caso, aproveitando apenas aí o CRC da inscrição e o CRC da UF. É isso mesmo? Não é tão simples assim, né? Porque aqui agora nós temos o telefone, o fax, o logradouro, o número, o complemento, o bairro, tá? Então, como é que a gente vai fazer a migração desses dados aqui agora? Um pouquinho mais interessante, né? Essa migração. Nós vamos ter que fazer essa migração aqui em etapas, tá? Bom, primeiro, nós sabemos que contador lá no Fênix herda de pessoa, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar 3 pessoas para os contadores, né? Então, vamos lá. Lá na tabela pessoa do Syscom não, do Fênix, quais são os campos que nós temos nela? Vou deixar ela aberta aqui, ó, só para a gente ver os campos, tá? Pronto. Eu tenho o nome, basicamente é o nome, né? O site e o e-mail. Então, e-mail, nome. Tem site aqui no contador do Syscom? Não. Tem o e-mail e tem o nome, tá? Então, e-mail e nome eu vou exportar e vou importar em pessoa, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Syscom contador. Na verdade, eu vou
exportar. Se eu exportar tudo, ver se dá certo exportando tudo, tá? Deixa eu selecionar aqui o contador, para não ter o trabalho de exportar várias vezes, né? Eu vou exportar apenas uma vez e a gente controla isso na hora da importação. Vamos ver se dá certo fazer assim. Contador, exporta. Eu não vou exportar o ID, tá? Para não dar confusão, porque o ID, ele vai criar o ID em todas as tabelas que eu vou importar lá no lado do Fênix, tá bom? Next, vou exportar aqui como contador. Pronto, exportou 3 registros, tá? Daí aqui no Fênix, como é que a gente vai fazer? Em contador, em pessoa primeiro, né? Primeira tabela que a gente tem que importar é na tabela pessoa. Tabela pessoa. Deixa eu dar primeiro uma olhada nela. Ela tem a pessoa física e a pessoa jurídica, tá? Muito bem. Botão direito. Importar. Vamos importar os dados da tabela contador. Vai importar para Fênix pessoa, é isso que eu quero. Ele não vai colocar nada em ID, tá? Na verdade, ele que eu quero que importe a inscrição do CRC, mas é para dentro, aliás, a inscrição do CRC não, né? Estou apenas na tabela pessoa agora, tá? Eu quero o nome e o e-mail dele. Vai dar um pouquinho mais de trabalho tendo todos os campos, tá? Você pode fazer então a exportação apenas dos campos que você quer importar. Então, e-mail vai em e-mail, nome vai em nome e pronto. É isso que eu quero. E como pessoa tem um ID auto-incremento, ele deve incrementar para mim automaticamente. Vou apostar nisso. Vamos em Next. Next. Finish. Vou refrescar aqui. Foi isso mesmo que ele fez. Ele incrementou, colocou o nome e colocou o e-mail, tá? Mas ele não colocou o tipo de pessoa, né? Porque não tem essa informação na tabela contador, tá? Então aqui nós temos que ter um script, digamos que fosse uma tabela muito grande, com muitos registros, né? Seria muito ruim de fazer assim de forma manual. Você deveria então colocar esses dados aí no Excel, por exemplo, e fazer alguma funçãozinha no Excel, algumas fórmulas, tá? Para já exportar esses dados da maneira devida. Ou então criar um script dentro da sua linguagem de programação preferida, tá? Para realizar essa migração. Como aqui são 3 registros apenas, eu vou fazer de forma manual, tá? Então, esse contador primeiro aqui, ele é uma pessoa física. Acho que os 3 são pessoas físicas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo em contador. Primeiro é CPF e também tem um CNPJ. Ok, bom, como a gente sempre usa esses dados para teste, né? Eu vou imaginar então que o primeiro é físico, o segundo é pessoa jurídica, e o terceiro também é pessoa física, tá? O e-mail só tinha no primeiro, né? Não tinha no segundo nem no terceiro. E eu vou ter que marcar aqui os 3 como contadores, tá? Contador, 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 tá? O MySQL aqui, no meu caso, né? Ele está no modo de segurança. Então, para eu aplicar esses dados aqui, eu tenho que clicar em Apply, que seria um commit. Aqui é um commit, aqui é um rollback. Vou aplicar, aí sim ele vai fazer o update. Apliquei, finalizei, pronto, tá bom? Muito bem. Exportei os dados de contador para a tabela pessoa, tá? Agora eu preciso exportar os dados de contador para a tabela pessoa física. Como é que eu faço? Venho aqui em pessoa física, né? Com um detalhe importante, na pessoa física nós temos o ID da pessoa, né? Vamos aqui, pessoa física, deixa eu tentar importar isso aqui, contador, Fênix pessoa física, aí. Então veja, quando você tentar importar para pessoa física, né? Nós não temos inscrição no CRC, nem a UF. Na pessoa física nós precisamos de quê mesmo? Deixa eu cancelar aqui só para dar uma olhada, tá? Nós estamos em Fênix, ok. Pessoa física eu preciso
Na verdade já aparecem os campos aqui embaixo, né? Então não precisa nem a gente abrir aquilo ali. Aqui, ó. Eu preciso do ID do nível de formação, ID do estado civil. Olha só isso aqui. Nós deixamos lá como not null. Então a gente vai ter que informar para a gente inserir uma pessoa física, né? Nós não temos ninguém ainda no nosso banco de dados. Aí tem CPF, RG, órgão do RG, data da emissão, data do nascimento, não tem nada disso lá no computador. Mas no computador nós temos o CPF, primeiro, CPF, tá? Se a gente vier aqui no computador, o do Syscom lá, nós vamos ter o CPF dele. Só esse dado nós precisamos colocar em pessoa física, olha só. Como é que a gente vai fazer isso, hein? Primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse not null aqui, tá? Do nível de formação e do estado civil. Você pode ter a necessidade de inserir uma pessoa e não saber qual é o nível de formação dela e nem o estado civil dela a princípio, tá? Essa informação ela é importante, mas não é obrigatória. Então vamos no nosso diagrama, pessoa física. O ID da pessoa é obrigatório, tá? Para inserir uma pessoa física tem que ter a pessoa, obrigatoriamente. Agora, o nível de formação e o estado civil, não. São informações importantes, mas não obrigatórias, tá bom? Perfeito. Fechei isso, salvei e precisamos novamente sincronizar o nosso modelo. O problema ali, né, é que quando nós tentarmos importar os dados para a pessoa física, apenas o CPF, né, na verdade eu preciso importar 3 pessoas físicas, o CPF é 3 pessoas físicas. Só que eu tenho que vincular o CPF ao ID da pessoa que já foi inserida aqui, ó. Tá? Então tem que ter um CPF para esse cara, um CPF para esse e um CPF para esse aqui. Né? Eu não tenho essa informação naquele arquivo. Ok? Não tendo essa informação naquele arquivo, não tem como eu fazer essa importação utilizando aquele arquivo, tá? Eu vou ter que fazer então essa importação utilizando comandos SQL aqui. É dessa maneira que eu vou fazer para você. Mais uma forma de você aprender aí como migrar dados, tá? Como eu mencionei anteriormente, você poderia ter feito aqui na planilha do Excel, né? Ou poderia ter feito um script na sua linguagem preferida. Vamos tentar fazer isso aqui então em 2 etapas, tá? A primeira é a seguinte, olha. Na tabela pessoa, eu tenho que inserir na tabela pessoa física tudo aquilo que for maior que 2 e que o tipo for igual a F. Né? Então vamos lá. Eu vou aqui em View, Query. Onde é que eu abro aqui aquela nova aba da Query, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, em File, New Query Tab. Então, olha só como é que vai ser. Insert into pessoa física, Fênix.pessoa física, daí a coluna onde eu quero inserir, né, vai ser ID pessoa, tá? Dentro de pessoa física, eu quero inserir o ID da pessoa, vou pegar o ID da pessoa lá da tabela pessoa, né? Certo. Então, para eu pegar o ID da pessoa, eu vou fazer assim, ó, select ID from Fênix pessoa, where ID maior que 2, né? Porque na nossa pessoa do Fênix nós já temos 2, esse aqui é a pessoa do Fênix ou do Syscom? É do Fênix, né? Porque nós migramos já 2 pessoas de lá e sobraram esses 3 contadores. Então, onde o ID é maior que 2, ele vai começar a pegar daqui. E o tipo tem que ser igual a F, tá?
and tipo igual a F. Legal. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que deve acontecer é o seguinte. Em pessoa física, deve aparecer aqui para a gente 2 registros, tá bom? Vamos então fechar isso aqui. Lembrando que nós temos pessoas físicas também no Syscom, né? Talvez fosse interessante primeiro migrar as pessoas físicas que lá estão para cá, tá? E depois fazer essa abordagem de migrar os contadores. No entanto, como nós temos chaves primárias únicas, não importa quais são as chaves primárias que vão vir lá do Syscom, não precisam ser as mesmas chaves que tem aqui, tá? O único detalhe que você tem que ficar atento é, quando você for migrar a pessoa física do Syscom, né, você desmarca o ID, para ele vir sem o ID, porque o ID aqui, no caso, se tiver 2 pessoas físicas lá, aí vamos até dar uma olhada quantas tem, né? Pessoa física no Syscom agora. Tem apenas uma, tá? O ID já é 1, ok? Só que na pessoa física do Fênix, o ID1 já vai estar ocupado quando eu executar essa função aqui, tá? Na verdade, nós vamos ter 2. Vai ter o ID1 e o ID2, que vão ser aqueles 2 contadores pessoas físicas que ali estão. Vamos executar. Ele executou. Vamos dar uma olhadinha agora aqui em pessoa física. E aí está, tá? Eu consegui pegar a pessoa 3 e a pessoa 5, tá? Do pessoa Fênix. E é isso mesmo, o 3 e o 5, ok? 3 e 5. Se você vier aqui em pessoa física, é o 3 e o 5. O ID aqui não importa, ele só é um autoincremento, tá? Ótimo. Só que agora eu preciso pegar o CPF. Essa informação do CPF está aonde? Essa informação do CPF não está em pessoa, não tem o CPF aqui, né? E nem deveria ter. Essa informação do CPF está no meu arquivo. Só que não tem como eu importar o meu arquivo fazendo um update para cá, tá? Eu vou ter que então pegar essa informação da pessoa física lá no outro banco de dados, ok? Então no lugar de um insert agora eu vou fazer um update, em Fênix, pessoa física, setando o CPF igual a select syscom.pessoa física.cpf, ok? Onde aí eu tenho que fazer um filtro, né? Como é que é o filtro que eu vou fazer aqui? Essa vai ser a parte mais complicada. E na verdade não é Syscom pessoa física, não é Syscom contador, tá? Eu quero pegar o CPF da tabela contador, né? Porque são 3 contadores que nós selecionamos, 2 deles são pessoa física, nós já colocamos os 3 contadores na tabela pessoa, colocamos os 2 contadores na tabela pessoa física, mas falta essa informação, esse dado, o CPF, tá? E agora, o único vínculo que eu tenho para pegar o CPF do contador é o nome dele, tá? Então, não vai ser muito interessante, porque contadores podem ter nomes iguais, então isso não é o melhor procedimento de fazer aqui, tá? Eu vou fazer dessa forma porque eu estou vendo que tem 3 contadores e os nomes deles são diferentes, então eu posso utilizar essa abordagem. Mas numa tabela com muitos registros, né, onde os registros podem ser repetidos, como no caso do nome, essa abordagem aqui não é a ideal, tá? Então ficaria where syscom.contador.nome igual a quem? Hein? A Fênix.pessoa.nome, né? Só que Fênix pessoa nome aqui
tem que estar vinculada à pessoa física, né? Nós temos que dizer aqui de alguma maneira que essa pessoa física que eu estou atualizando nesse momento, o nome dela está vindo dessa pessoa aqui, tá? Então, tenho que vincular de alguma maneira o pessoa física ID pessoa com o pessoa ID. E para fazer isso, eu vou tentar utilizar um outro select, tá? Então vai ficar assim, ó. Where nome igual a select Fênix pessoa nome where Fênix pessoa física ponto id pessoa seja igual a Fênix ponto pessoa ponto id. Então tá, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho dois subselects. Está meio confuso aqui. O que é que eu vou fazer então? Esse é dali, esse é daqui. Ótimo. Então eu vou atualizar o CPF da tabela pessoa física do Fênix. A tabela pessoa física do Fênix é essa daqui, tá? O CPF está nulo. Só tem um local onde eu posso pegar esse CPF. Aonde é? É na tabela contador lá do Siscom. Tá aqui ele, ó. CPF. Tá escondido aqui em algum lugar. Pronto, ele tá aqui, tá? Tenho 3 CPFs. O 222, o 879 e o BBB, né? Sendo que apenas 2 desses caras são pessoas físicas, tá? Eu não tenho essa informação de quem é pessoa física ou pessoa jurídica aqui. Eu coloquei isso lá no Fênix, né? Então, 2 deles eu selecionei para serem pessoas físicas, ok? Perfeito. A única coisa que eu tenho lá em pessoa, que pode vincular esse contador com a pessoa lá do Fênix, é o nome. Nós formos em pessoa lá do Fênix, que é essa daqui, eu tenho o nome do contador, tenho o age e tenho o AAA, tá? Então, o nome do contador é pessoa física e eu vou recuperar o CPF dele agora, que vai ser quem? Vai ser esse 222, tá? No caso do age, ele é pessoa jurídica, não vou atrás dele. E no caso do AAA, ele também é pessoa física. E lá em contador, o AAA, o CPF dele vai ser BBB, tá? Então, o que é que deve acontecer na nossa tabela pessoa física do Fênix? Aqui, ó. Pessoa física do Fênix. Nesse CPF aqui deve ficar 22222, né? 112, tá? E nesse aqui deve ficar BBB, tá? Quando nós executarmos essa consulta aqui. Para eu executar essa consulta, o que é que eu faço? Eu seto o CPF de Fênix pessoa física, né? Para ficar mais claro ainda, posso fazer assim, ó. Daí, para eu pegar esse CPF, eu seleciono o CPF do contador. Só que eu não posso selecionar simplesmente o CPF do contador. Ele vai pegar o primeiro CPF do contador, vai vir vários registros. Eu tenho que fazer um filtro, onde o nome do contador seja igual ao nome da pessoa. Mas o nome da pessoa não está na tabela pessoa física, está na tabela pessoa. Daí, para isso, eu preciso fazer um outro select, né? Então, onde o nome do contador seja igual a selecione o nome da pessoa, onde o ID da pessoa é igual ao ID pessoa da pessoa física, tá? Depois de tudo isso, vamos ver se vai funcionar. Executei. Está dizendo que não achou siscom.contador.cpf. Não está encontrando esse cara aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos comentar isso aqui. Experimentar colocar um from, né? From siscom contador. Prontinho. Então, vamos descomentar de novo aqui o que nós fizemos.
Só fazer um ajuste aqui, tá? Então, update Fênix pessoa física, 7 pessoa física CPF igual a select syscom from syscom computador, tá? E aqui select from Fênix pessoa. Agora sim, vamos executar. Ele deu um erro aqui, né? Porque nós estamos utilizando um modo seguro, tá? Então, para nós fazermos esse update aí, nós teremos que desabilitar esse modo seguro, tá? E ele tem aqui, ó, lá em preferências, você vai em SQL Editor, desabilita isso daí, tá bom? E executa de novo. Então, eu não vou desabilitar esse modo seguro aqui nesse momento, eu vou apenas copiar esse código e vou colar aqui, ó, tá? Dentro do meu SQLog. Você pode testar no seu RAID SQL. Vamos ver se vai funcionar se eu fizer por aqui, né? Então, no meu Fênix eu tenho pessoa física. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoa física. Tenho as duas pessoas físicas, são os meus dois contadores, eles estão sem CPF, tá? Vamos executar isso aqui. 2 registros afetados. E ali estão. Ele pegou o CPF 222 e pegou o CPF BBB, tá? Então a nossa consulta está funcionando sem problema. Legal. 2 exercícios então para você, né? Primeiro, fazer essa mesma consulta utilizando o MySQL Workbench, mas desabilitando o Safe, né? O modo Safe Update, dá para ver essa consulta sendo executada aqui. E executar essa mesma consulta no RAID SQL ou no SQLog, como eu fiz aqui. Você pode procurar o SQLog Community Edition na internet, você vai encontrar. Instala ele e executa também isso daí para você pegar o CPF do contador. Mas ainda não terminou por aí, né? O contador, ou como ele se transformou numa pessoa agora, nós temos que pegar os dados de endereço dele, temos que pegar os dados de pessoa jurídica dele, temos que pegar os dados de pessoa telefone dele, tá? Então, esse é o exercício que também vai ficar para você fazer. Com base nessa consulta que nós fizemos aqui, você vai atualizar a tabela pessoa jurídica para um contador agora, né? Que um contador é pessoa jurídica. Vai atualizar a tabela pessoa endereço, pessoa contato e pessoa telefone, pegando os dados lá da tabela contador do Syscom.